Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. O bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Que tem em fevereiro. Guaraná, novamente, aqui tem a pimenta da Jamaica, que tem muito plantio no baixo da Bahia. O ingá, esse de baixo do lado esquerdo, que produz néctar polerresina, tem várias espécies, vocês têm muito aí. A cajarana, que é uma cardiácea também, produz néctar. Aí essa daqui é o tal da carambola, muito boa de néctar, as abelhas gostam. Essa de cá é um tipo de cajá, do lado direito. Não, aliás, umbu, desculpa. Aí novamente é a romã, e aqui tem a pitanga. Essa do lado direito é a pitanga, que nesse caso dá muito pólen. Aqui a gente tem uma boca doce, que é uma planta da caatinga, muito boa de pólen. O cafeiro é maravilhoso. Só que é pouca florada, mas quem puder botar, chegar com as abelhas tudo forte, pronto, as milgueiras prontas, botar no cafeiro, vai se dar bem, vai colher muito mel. E o licuri dá muito pólen, umas palmaças em geral, abacateiro. Tem as de resina, que é o rabo do bugio, e no caso, a umburana, certo? Aqui para nós. Mas vocês têm a mescla que eu mostrei lá e o rabo do bugio. Aqui tem as medicinais de jardim, que é, no caso, o margaridão branco, né? Que é muito boa para as abelhas. Essa coroa de pisco da direita é excelente. Quem cria jataí tem que ter essa planta, porque essa planta serve de tudo para jataí. A pirula embaixo e o manjericão, outra espécie de horta. As de horta são maravilhosas para as pequenininhas, iraí, jataí, mirim. Todas elas adoram o manjericão. Aí tem as de cerca-vivo, com a pitanga, sabiá. Essa é a Aloísia gratíssima, conhecida aí, que chamam muito, e às vezes alfazema, né? Muito boa na época, na região assim seca, eu considero mais região seca. E aqui é o garol. Nós temos margaridão, como vocês foi jardim, e tem essas exóticas, que é a melaleuca do lado direito aí, e nesse caso a acácia mange, que a acácia mange está sendo um negócio assim, que na verdade que vai muito nessa caprigona, e ela produz néctar também na folha. E, consequentemente, as abelhas vão buscar, e ela cresce rápido demais. Agora é uma planta invasiva, se deixar, ela toma conta. Lá na Amazônia mesmo, ela estava tomando conta. É perigosa nesse sentido, mas dá uma madeira boa e evita tirar a madeira da mata. E aqui é o famoso eucalipto toreliano, maravilhoso, floresce de abril até novembro, que é o período de chuva daqui. E tem hoje o eucalipto arco-íris também, que eu considero a melhor planta de mel, eu considero o eucalipto, certo? Sei que é exótica, mas é muito boa. Aí tem as problemáticas, que é aquela que a gente tem que evitar. Uma delas é a tal da espatódia que vocês estão vendo aí, que é uma planta em que mata as abelhas, a beija-flor, o néctar dela, mas eu não vejo melífera muito morrer. Tem vários trabalhos, eu li, não vejo ninguém falar muito de melífera. Fala de trigonino, mas melífera não vai muito. Mas hoje tem leis até para cortar e evitar, porque essa planta, inclusive os galhos caem, é perigosa, muito bonita, mas perigosa. Então hoje está sendo bem radicado. Aí do lado direito tem o tal do barba-timão, que é condenado para quem cria aves. Mas quem cria abelha sem ferrão, inclusive um trabalho que eu estava ontem passando para o pessoal, mostrando isso, que mostra que não tem problema com jataí, caprigona, adoram ela, jataí, caprigona, tudo vão nela, e não tem problema. E ali é o famoso ninho. E o ninho é uma planta, assim, polêmica, porque todo mundo fala mal do pobre do ninho, mas a gente já viu, tem os trabalhos feitos, tem todos os trabalhos mostrando, de que o ninho, ele é uma planta que causa problema na caatinga. Na área de mata, dificilmente causa problema, porque as espécies animais, as abelhas lá, não procuram ninho na região de mata, porque sempre tem uma planta florida, e ninho é um recurso quando não tem outro, como na caatinga. Mas mostrou também que o ninho, inclusive na região mais úmida, ele ajuda o crescimento do enxame. Mas ele é um inseticida fisiológico, então ele vai matar depois, no desenvolvimento da abelha. Aí é muito polêmico, o pessoal fez lei aqui. Eu acho assim, que não se deve plantar muito, como planta na Bahia, região seca, toda planta ela, só tem ela. A abelha não tem que procurar em setembro, outubro, porque quando ela floresce, aí vai procurar ela. Aí eu estou recomendando plantar outras espécies nativas. Não deve plantar a acácia mange, que pelo menos não mata a abelha, né?
E nesse caso daí, vocês têm essas daí, que são polêmicas. Mas o ninho, ele é polêmico, mas ele faz mel aí, ó. Mel de ninho lá que o pessoal vende. Na Índia, eu lá também vi, o pessoal tem no mel de ninho e cultiva muito ninho, e não tem esse problema de matar tanta abelha assim. Aí o pessoal condena muitas vezes. Quem trouxe o ninho foi em benefício da agricultura orgânica. Então é interessante que traz um bicho que é inseticida, uma planta, e essa planta, como é inseticida, vai matar inseto, e a abelha é inseto. Mas ninguém trouxe por causa disso, que é ao contrário, a pessoa da agricultura orgânica utiliza até o ninho como um defensivo natural, né, que não tem problema com o ser humano, mas que nesse caso a abelha poliniza as plantas dele. Então foi uma contradição assim, mas que é resolvível. E eles usam muito óleo do ninho. O óleo do ninho mata mesmo, tá valendo. Mas já a gente já analisou e viu que o pólen do ninho é que causa problema para as abelhas. O néctar não causa problema, quem causa é o pólen do ninho. Aí vai. E quais as medidas que a gente tem para melhoramento e conservação do pastagem? Tem introdução de espécies exóticas, replantio de área com espécie nativa, plantio de pomagem, consórcio, manejo de erva invasora, questão de preservação de áreas permanentes, plantio de cerca-viva, porque todo mundo faz a cerca de madeira, lá de estaca. Por que não faz cerca-viva igual a mostreira umburana? Porque aí você já aproveita para abelha. Sombreamento de pastagem para bovino também. Dá para conciliar. Aqui hoje, outro caso que tem ajudado muito são esses quintais agroflorestais. Muito pequeno criador, principalmente o pessoal robista, eles plantam diversas espécies vegetais. É bom que mantenha as abelhas, tá? Durante um período. E eles não querem saber de produção em quantidade, que é um pouquinho só. Então, o quintal florestal é tão legal que contribui para o cara ganhar dinheiro. Por exemplo, isso é semente de aroeira, polinizado de mandaçaia. Aí é muito legal, porque nesse caso, você tem um recurso que pode vender para o pessoal plantar. E essa aroeira é muito boa, tanto de madeira quanto de néctar, né? Produz muito néctar. Aí você tem, eu fiz um calendário de florada aqui anual para o pessoal da mata, que estava reclamando que eu dava açúcar às abelhas no meio do ano. Aí você vê que a gente tem aí, ó, cada mês a gente tem uma espécie vegetal que floresce, ó. Tá vendo esse caso aí? Aqui eu fiz um trabalho mostrando as espécies vegetais, o pau-pombo em janeiro, sete capote que a gente chama, que tem um nome científico, macaé, esse daí, o museu, certo? A moringa floresce em janeiro, e as abelhas vão na moringa em janeiro. Isso é para você ter essas plantas, para manter as abelhas. Agora, se você quiser produção, você tem que plantar muito delas, né? Não é pouco. Em fevereiro tem o calumbi, o velame, março tem a caçutinga, a aroeirinha, aí você tem o eucalipto, o urucum, aí vai, ó. Você vê que para cada mês tem uma coisa, né? Aqui essa espécie aqui, ó, debaixo do meio, a cena, uma crantera, ela é muito boa para o uruçu. Os uruçus estão doidos nela ali agora, em agosto, e produz muito pólen. Já essa do lado aqui, cheia de frutinhas, as uruçus tudo nela, na flor, a tal da abóbora do mato que eu falei, as uruçus indóides. Esse de cima é o cipó uva, cipó de cururu. O de cima aqui é o melhor mel dessa época, é chamado cambotá, certo? Essa daqui chama, a abóbora do mato chama caiapone, que é serjânia, e a outra é cupane. E ali tem um galçu, uma planta maravilhosa, dá um mel, 16% de umidade de ápice, e é amarelo da cor dessa florzinha dela. E o de baixo é uma sapeixa. Você vê que para cada mês, essa aqui do meio, de setembro, embaixo do nome de setembro, é a Nutri, a Luísa virgata, né? Famosa, dá muito néctar, as abelhas indóides atrás dela. Tem o cipoúva, o cajueiro bravo, que vocês têm aí do lado esquerdo, a pau-paraíba, que vocês têm aqui no último aqui, também existe aí. Certo? O açapeixe, aí tem vários. Esse aqui, ó, bonitão, primeiro aqui, é o pau-brasil, excelente, todas as abelhas vão, os urus, as melíferas indóides atrás desse pau-brasil. Aí você tem aqui, ó, aquela que faz o pneu, que é a seringueira, certo? E aqui tem a astrapeia do lado direito, que ajuda as abelhas aí também, certo? Aí você tem diversas espécies, pronto. E aí eu coloquei também por espécies de algumas abelhas, né? Aí já está aí, na coroa de Cristo, que é essa de cima aí, do lado direito, ela busca néctar, pólen e resina. Já na mangueira, ela busca néctar e pólen. Na pitanga, néctar, pólen, tá errado aí, tá escrito errado, né? E quebra-pedra, néctar e pólen. E um buzeiro, néctar e pólen. Então você vê, ó, aí para o uruçu, repare que tem também as espécies vegetais, o que ela busca. E aqui para mandaçaia, né? Esse trabalho. Aqui na melífera capixaba, eu peguei aquele material que estava no mel dela e botei, ó. Você vê quais espécies boas para melífera capixaba. Espécie vegetal, eucalipto, fornece pólen, néctar e resina, tibuquina, tudo no mel, viu? Isso aí foi tirado do trabalho do rapaz lá, professor Lúcio, que está no trabalho. E vocês veem que tem espécie, ó, tibuquina, que é uma belastomatácea, produz pólen ou néctar, depende da espécie. Paulinha, que é uma serjânia, produz néctar, certo?
Senamacantera, aquela amarelinha que eu mostrei, é o pólen. Ciagros é o licuri, vocês viram, e aquela é uma arecácea que produz pólen, como a piaçava também. A jurubeba é aquela da primeira foto, que é pólen. E a combretácea aqui, eu tenho um nome, esqueci o nome dela, que é uma planta que dá néctar e pólen. E as famílias vai encontrar são essas aí da melípula capixaba. Então, quem cria melípula na capixaba tem que ler o mel dela. Quando lê o mel, vai saber o que ela buscou. Quando buscou, vai plantar isso, para você ter o produto que você quer. E eu queria lembrar isso aí, que para a gente ter um ambiente sustentável, tem que ter equilíbrio na utilização desses recursos naturais, como eu falei aquele dia. E eu sempre prezo por uma relação chamada custo-benefício. Que é a relação que a coisa tem que ser boa para a natureza, essa foto de cima, para as abelhas aqui, e no caso, para o meliponicultor, esse é o sonho de João Dourado, da Mandaçaia, e para o consumidor que se delicia com 40 tipos de mel aí, ó. E exatamente, ele tem que ser uma coisa ligada em todos os segmentos para que todos saiam ganhando, e não apenas um lado ganhe. Porque se um lado só ganhar, não vai dar certo isso, vai ter algum problema, certo? E eu queria lembrar outra coisa, que a gente está fazendo custo de implantação disso. Você pergunta, já quanto custa implantar que tal disso? A gente tem aqui os dados planilhas, né, de cada espécie, e mostrando quanto pode se produzir. E aí o custo de implantação e manutenção é o custo de sobrevivência da atividade de vocês. Agora, existe aqui uma campanha que todo mundo faz, que é sem abelha, sem alimento. Aí a gente está fazendo assim, ó, sem pastagem, sem abelha, sem grama, sem biodiversidade. Que é a nossa campanha. E por quê? Porque sem pastagem não tem nada. Aqui a outra é sem abelha, sem alimento. É relacionada às culturas, né, que o homem planta. Mas, na verdade, quem diz tudo é a planta. Então, era isso aí que eu tinha que falar. Queria agradecer a vocês. Certo? E pronto. Certo? Maravilhoso, parabéns. Professor Rogério. Me deu um segundo só para botar a própria na garganta aqui, que eu falei. Professor Rogério, o pai se perguntou aí, mas acabou ele saindo do professor sair, né? Ele perguntou como é que ele poderia identificar numa planta. Eu espero que tenha, pelo menos, alcançado o que vocês achavam assim, seria, né? Então, espero que tenha atingido que vocês tenham pleiteado, né? Com certeza foi bastante instrutiva, né? Além do fato de exigir muito do senhor, porque o bioma do senhor é parecido, mas não é igual ao nosso, né? Não, e ele teve que fazer pesquisa para poder nos presentear com essa apresentação, né? Então, agradeço antes de mais nada pelo trabalho que o senhor tem de preparar essa palestra para nós, tá? Agora eu queria lembrar só uma coisa, é que vocês têm que se unir, rapaz, tem que ver aí a relação das instituições com vocês, criadores, já que vocês têm associação, e buscar identificando o polo dentro do mel de vocês. Isso é um trabalho muito legal, que aí vai dar respaldo para você plantar da sua região, e que elas estão buscando, e não ficar olhando outra região, Rogério, que é isso, o sul tem isso. Não, procure no mel da espécie que vocês querem criar, o que ela está buscando, vocês plantarem aquilo. Eu faço trabalho com 5 espécies aqui agora. Há uma mirim, uma plebeia, uma escaptrigona, certo? 2 melíponas e uma a jataía, tetragonista. A gente faz e mostra que cada época elas procuram uma coisa. Às vezes elas procuram uma coisa junto, mas a maioria das vezes procuram coisas separadas. E as urussus, as melíponas, vão muito em árvores e arbustos. E as outras vão na vegetação baixa. Então é interessante vocês saberem, dentro do mel de vocês, qual a espécie já está contribuindo. Isso é feito numa parceria com vocês e os institutos e universidades. Com certeza nós vamos caminhar nesse sentido. A meliponicultura no sul está muito voltada ainda à multiplicação dos enxames, né? A busca de espécies mais produtivas, né? E nós estamos exatamente buscando inverter um pouco isso, ou pelo menos ampliar um pouco mais na busca de utilizar os produtos e subprodutos da vida. E o mel é um deles, né? Por isso que a gente tentou buscar essa palestra com o senhor para diversificar um pouco mais a produção aqui do nosso estado. Né?
Deixa eu só fazer uma perguntinha, que o rapaz perguntou e precisou sair. Ele perguntou o seguinte: existe uma fórmula, ou pelo menos um jeito legal de se identificar se na planta ela é para néctar ou para pólen? Como é que uma planta a gente pode verificar essa situação? É o Gabriel. Você viu, eu mostrei isso aí nas fotos. Você tem que chegar, como eu faço? Eu sou um cara assim que os trabalhos, normalmente, como aquele que você viu que o professor Francisco fez, ele é baseado no mel. Ele vai lá, pega o mel e analisa. Só que ele tem um herbário muito bom na região, na universidade dele, só que o trabalho ele tem que ser campo-laboratório. Então ele fez um trabalho comigo, o professor Francisco, que eu ia todo dia de manhã para Caatinga, ia lá 4 horas da manhã, saía às 10 horas da manhã, vendo debaixo de cada árvore o que a abelha estava fazendo com o binóculo. Então, a primeira coisa é a gente ver o que a abelha está fazendo. Você lembra que eu mostrei a foto que a abelha estava metendo a língua, grossa que chama, né? E nesse caso metendo a língua e outra na pata. Então você vai saber a partir dali o que a abelha está buscando. Por exemplo, o urucum ela só busca pólen, ela passa ali, ó, enchendo a corvícula. Tem umas do eucalipto, ela busca pólen, néctar e resina. E, por exemplo, o que eu recomendo? Vocês verem debaixo da planta, com o binóculo lá, olhar o que ela está fazendo. Às vezes uma planta menor que você vai ver. Segunda coisa, é você levar o mel e colher o pólen da planta, botar em álcool, certo? Álcool 70 aí, levar para a universidade e colher o samburá daquele mês. Aí você leva e eles vão examinar. Isso é um trabalho legal, que é um trabalho que eu mais gosto de fazer, é assim, que vai lhe dar uma base, porque você está indo no campo ver o que a abelha está fazendo e ao mesmo tempo você está no laboratório examinando o pólen que está ali. Então é dessa maneira que se faz. Tem que ter parceria, o apicultor sozinho não faz. Beleza. Alguém aí tem alguma pergunta especial aí para o professor? Professor, boa noite. Você deve entender que o eucalipto arco-íris, ele, na sua preferência, no seu estudo, ele é o melhor do que o toreliano, o que é que produz mais, o que produz menos? O que você me diz aí a respeito? Então, não existe essa questão de mais e de menos. Existe eucalipto, uma planta boa. Eu abrir flor, todo mundo vai. Existem algumas espécies que carregam mais flores. O toreliano tem muita flor. O eucalipto arco-íris está na moda, né, porque é bonitinho, mas ele em si, ele tem uns cachos mais passados. Eu não vi esse negócio tudo nele. Aí o pessoal que floresce desde cedo. Sim, ele é mais precoce do que o outro. Só que a florada dele é poucas flores. Então o cara quer ver a abelha aí em uma, 2 flores, não eu não. Quero ver muita flor. Então ele só vai mostrar o potencial quando ele tiver uns 4 anos por aí. É a verdade. Já o toreliana mostra mais cedo. E o toreliana floresce na mesma época dele, às vezes. Agora, ele não floresce o ano inteiro. Porque ficam dizendo a única planta que floresce o ano inteiro é a planta de plástico. Você pega uma planta de plástico, está lá, ela fica todo ano inteiro florida. Mas planta natural não vai florir dessa maneira. Então, não existe eucalipto melhor do que outro. Existe a situação de quando ele floresce, certo? E existe também a questão de alguns que a florada é mais tempo. Mas, por exemplo, o eucalipto vermelho, Piticocarpa, ele é muito lindo, tem umas flores enormes, mas aí a abelha não vai muito. E ele produz néctar. Então, cada caso não sabe. E também eu faço, a região, viu? Porque eu tenho um livro ali do Stalpa, que por sinal deve ser capixaba, e esse Stalpa é o cara que vai entender o eucalipto no Brasil, e ele tem um livro lindo dele lá, tem todas as espécies de eucalipto do Brasil, mostrando onde dá certo, onde não dá, etc. É porque eu não esqueci de botar aqui o material dele. Mas é muito bom o livro e vocês têm indicação de todas as regiões do Brasil e que espécie você pode botar. É o melhor livro que tem. Esse cara é de aí, eu acho que é seu parente de capixaba. Entendeu? É dessa maneira. Mas não existe. O eucalipto é bom de qualquer maneira. Eu considero o eucalipto a melhor planta de mundo. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma perguntinha aí, professor? Eu podia botar isso tudo no papel. Pode falar? Rapaz, pode. Na realidade, professor, é mais na questão de produção do mel. Algumas dúvidas. Uma é a questão, quando que a gente interpreta que o néctar se tornou mel? É só o pote fechado que já virou mel? E a outra, quem dá alimentação artificial, o manejo para a produção de mel, eu preciso de realmente limpar todos os potes onde supostamente poderia existir a alimentação artificial e deixar na época de produção,
Ou eu posso simplesmente cessar a alimentação artificial por um período antes? Tem algum manejo específico para isso? Rapaz, eu vou lhe responder assim, isso é uma outra aula. Eu queria explicar, eu falei de plano. Aí tem todos os meninos que eu tenho todo um mecanismo que a gente faz, que é o que eu estou fazendo agora. Mas vou lhe explicar rapidamente. Primeiro, o mel, ele necta, né? Passou pelo intestino da abelha. Inclusive, eu estava essa semana discutindo com o Márcio do Pobre sobre a questão, dizem que mel é vômito de abelha. E, na verdade, não é vômito de abelha, mas o vômito de abelha, o vômito faz parte do mel. Ou seja, um processo que existe é o vômito, mas não é como quando ela joga o mel lá, já não é o vômito, é outro produto, que ela vai passando para outro, já não é vômito. Então a gente pegou a raiz da palavra, foi fazendo, e aí chega o quê? Ela pega aquilo dali e joga dentro do pote. Quando ela joga dentro do pote, coloca as leveduras lá, aí todo mundo diz assim, ó, tem que esperar amadurecer. O que é amadurecer? É maturar. Aí tem médicos que, a depender da composição, ele demora mais do que o outro. Eu, por exemplo, já tive mel de pau-brasil, que a gente tirou, junto de um outro, aí tem até a foto ali, cores diferentes, e um já estava com, por exemplo, 35% de umidade, e o outro estava com 27%. E aí o de 27% para o do sul estava maduro, né? Estava fechado, o pote fechado. Só que eu lembro uma coisa, hoje a gente está fazendo, a legislação que a gente fez na Bahia, por exemplo, foi para ver a portaria da DAB, ela foi para vender mel refrigerado, desumidificado e pasteurizado. Mas agora a gente está querendo botar o maturado, porque todo mundo só toma mel maturado. E o mel maturado é que é o mel considerado da abelha de ferrão. E para maturar, a gente pega o mel e vai botando para fermentar. Então, se ele tem maior teor de água, vai fermentar até mais rápido e mais. Se ele tem menos teor, vai fermentar. Mas, normalmente, cada espécie tem o seu teor de água. Por exemplo, a uruçu, a média é 27. Média 27. Escatrigona, a média é 32. Então, a partir desses dados que a gente tem, a gente vê o seguinte, fechou o pote, já está pronto. Porque o mel de abelha de ferrão, ele tem água. E quando você tira no calor aí da praia de vocês, com certeza vai fermentar. 2 horas depois está fermentado. E agora o estudo que a gente está fazendo é esse. Pegando mel durante um ano com os envelopes, vamos analisando cada mês para saber o que ele forma. A gente já descobriu que ele forma, tem a fermentação acética e a fermentação alcoólica. Mas no final, o álcool é reduzido a ácido e aí é até bom que preserva o mel. Você vê como é tanta coisa para falar, né? E nesse caso, isso é a resposta do mel. Agora vamos à resposta da produção. O que eu faço? Se lembra do mapa de pluviometria que eu mostrei? Aquele mapa vai te dizer a época sua que a florada começa. Você vai se sabe. Eu sei que aquele cambotá que eu mostrei começa a dar flor agora em agosto. No caso, a abóbora do mato. O que eu fiz? Eu começo a dar. Lembre que uma abelha sem ferrão, ela leva 42 dias para sair do casulo. Não é? Do ovo até ela virar adulta. 42 dias. E ela vai levar mais 21 dias dentro de casa. Fazendo o quê? Se preparando para voar. Mais 21 dias fora, pode dizer. Tá certo? Consequentemente, você tem uma faixa de 60 dias. Esses 60 dias, se a minha florada começa em 15 de agosto, quer dizer, a gente diz 15, dando um exemplo, pode começar antes depois. Aí, 15 de agosto, o que eu faço? 15 de junho eu começo a alimentar com pólen e açúcar e água. Aí eu tomo alimento. Quando ela vai constituindo população, que tem casos de açúcar e água à vontade, ela vai construindo os potes, as estruturas. E daí, quando vai chegando em julho, aí ela já tem uma população boa, certo? De disco, o disco já tem muito disco, eu vou e meto açúcar com água, até elas construírem os potes, 2 melgueiras de pote, cheio de alimentos nos potes. Aí, quando eu vejo que ela está deixando de pegar alimento, ou então que ela está indo lá na natureza e a florada começou, isso, eu monitoro minha florada. Eu tenho, de cada planta que eu considero que produz mel aqui, eu tenho 2 plantadas no jardim. Para eu ficar olhando, quando ela abre a flor, eu paro de alimentar, vou lá, tiro todo aquele alimento, como você falou, dos potes, aí levo para ela, limpam tudo, da melgueira, porque do ninho não me interessa, o ninho fica para ela. Eu quero melgueira. Então eu tiro aquele alimento da melgueira e deixo. Aí ela já encontra o quê? O pote feito. Então ela não vai gastar mel, como aquele caso do ovo que eu mostrei. Não vai gastar mel para produzir cera. E sim, ela vai para lá, ó, o Rogério já me deu o pote pronto, eu vou pegar esse mel e botar para ele. Aí ela vai, bota o mel e eu tiro o mel e fico para mim, tomo açúcar para ela. Mas eu deixo de baixo. Olha, desculpe eu falar isso, porque é produção comercial zootécnica. Quem mexe com conservação e coisa, acha isso assim, absurdo.
Quando eu falo com a turma que eu tiro o mel todo, que o mel custa R$300, eles endodam. Mas eu quero explicar que a produção comercial é diferente da produção para o hobby e para a conservação. Então, nesse caso, eu deixo ela limpa, eu tiro aquele mel, e o alimento que eu tirei dos potes, eu uso para alimentar as mais fracas, que não vão produzir mel. Porque também vocês viram meus potes, que são tudo grandes, 35 ml cada um. Logicamente que eu só boto a abelha de pote grande, porque aí me facilita, ela gasta menos parede, menos bloco para fazer a parede. Pote pequeno gasta muito bloco para juntar, fazer parede. Então você tem que entender que quanto maior o pote, menos gasto de energia e de mel ela deu para fazer aquilo. Deu, assim, entendeu um pouco? Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração.